Hoje a gente vai trabalhar um gênero textual bem legal. Gênero textual História em quadrinhos, as famosas HQs. Vamos lá? Vamos revisar esse gênero, né? O que são história em quadrinhos? Vocês lembram? Eles têm algumas características bem fundamentais para a gente identificar que é uma história em quadrinhos. Dentre elas está que são textos narrativos. Eles precisam ter uma história para que a gente tenha um entendimento do que o autor quer dizer para a gente, que é o leitor. Também tem a linguagem verbal e não verbal, que são imagens e textos escritos. As imagens são muito importantes nas HQs. HQs, vocês já estão sintetizando, né? História em quadrinhos. Elas são importantes por quê? Porque através da imagem vocês vão ter um entendimento da história, porque nem sempre numa história em quadrinho é necessário ter o enredo, ter a fala. Através das imagens a gente também tem as histórias em quadrinhos. Elas auxiliam na compreensão do texto em geral. As onomatopeias são a reprodução dos sons. Vocês lembram quando a gente estudou onomatopeia? São aquela reprodução dos sons através das letras. Quando a gente vai falar assim, vai dormir, faz aquele monte de zezinho que a gente identifica que a gente vai dormir. Isso são as chamadas onomatopeias. Os balões também identificam que a gente está falando de história em quadrinhos, porque a fala dos personagens vem dentro dos balões. E as linhas cinéticas são traços que representam o movimento dos personagens. Vamos adiante que vocês vão compreender melhor. As histórias em quadrinhos possuem enredo, que é a história que vai ser desenvolvida, os personagens, o tempo de onde está se falando essa história, o lugar, que é o cenário, e o desfecho dessa história. Eu acho que quando a gente fala em história em quadrinhos, vocês lembram muito bem de personagens bem famosos na nossa literatura, que é a Turma da Mônica, né? Eu vou ler para vocês uma tirinha bem legal. Aí no bloco de atividade de vocês me acompanham. Vamos lá. Vocês estão vendo aí que é uma tirinha da Turma da Mônica, que tem alguns personagens de Maurício de Souza, que é o criador da Turma da Mônica. Vamos lá, no primeiro quadrinho diz o seguinte: pessoal, dessa vez o nosso plano contra a Mônica vai dar certo. Quem estiver de acordo, levante a mão. No segundo quadrinho você vê a imagem de uns personagens e Cascão levantando a mão. E Cebolinha com uma cara bem feliz. E diz assim, Cascão? No terceiro quadrinho você vê, posso ir ao banheiro? Cascão pergunta para o Cebolinha. Veja as expressões dos personagens para que você tenha entendimento do que o autor quer dizer com essa história. Vamos agora para algumas atividades que vocês vão entender como compreender a história em quadrinhos. Na questão 1 diz o seguinte: o humor da tirinha se dá através de... A gente sabe que para entender a história em quadrinhos, a gente precisa entender o que o autor quer passar para a gente. Vocês acham o que nessa pergunta? O humor da tirinha se dá através de... Na letra A diz, o plano do Cebolinha contra a Mônica. Na letra B, do entusiasmo de Cascão. Na letra C, do Cascão ter levantado o braço para ir ao banheiro. E na letra D, da expressão de raiva do Cebolinha no último quadrinho. Quando a gente olha e faz a leitura de imagem, o que vocês acham que é a resposta certa? Vamos ver juntos? Do Cascão ter levantado o braço para ir ao banheiro. Essa é a proposta, esse é o humor dessa tirinha. Vamos adiante. Na questão 2 diz o seguinte: as expressões dos amigos de Cebolinha e do Cascão no último quadrinho demonstram. Vou voltar a tirinha para a gente fazer uma lembrança. Olha lá, no quadrinho número 2, né? Qual a expressão desses personagens para a Cebolinha? As respostas são que ficaram tristes com a pergunta do Cascão, eles ficaram surpresos dos garotos mediante a pergunta do Cascão. Na letra C, que estavam com raiva do Cebolinha.
O que acharam engraçado? A pergunta de Cascão. Nas expressões desses amigos, você acha que qual resposta fica mais conveniente? Vamos ver juntos? Que acharam engraçada a pergunta de Cascão, né? Vamos voltar para a gente sintetizar. Veja a cara lá dos personagens. Cascão todo espremidinho e os meninos achando engraçado. Vamos adiante. Na questão 3, no segundo quadrinho, a fala do personagem de Cebolinha acompanha 2 pontos, o de interrogação e exclamação. Juntos eles demonstram o quê? Então, vamos relembrar o que significa os 2 pontos. Ponto de interrogação significa dúvida, uma pergunta. E o ponto de exclamação, uma surpresa, não é isso? Então, os 2 juntos, na pergunta de Cascão, significam o quê? Que Cebolinha ficou preocupado, surpresa e empolgação do Cebolinha, raiva do Cebolinha por Cascão ou a insatisfação de Cascão com o plano. Vamos dar uma olhada novamente lá na nossa tirinha. Nesse quadrinho aqui, lá no terceiro quadrinho, vocês acham o quê? A expressão de Cebolinha está trazendo o quê de resposta? Vamos ver juntos? A surpresa ou a empolgação do Cebolinha, não é isso? Vamos adiante para as próximas questões. Creio que vocês tenham entendido bem direitinho a questão de pontuação, a síntese de uma história em quadrinhos, o que ela precisa ter, a expressão dos personagens. Vamos adiante. Na questão 4 diz o seguinte: a função desse texto é criticar, argumentar, humorizar ou instruir. Quando você compra um gibi, que é onde traz as histórias em quadrinhos, você quer trazer o que para você? Você quer humor, né? Então você quer humorizar. A função desse texto é humorizar o leitor. Mesmo em casa, aproveite o tempo livre para mergulhar na leitura. Vamos adiante. Hora da diversão. Vocês estão vendo aí um caça-palavras muito divertido, que traz para a gente a ideia de memorização, a ideia de concentração, para a gente achar as palavras propostas. Então, eu vou sintetizar as palavras que a gente precisa encontrar nesse caça-palavras, dando a vocês o significado de cada uma dentro da história em quadrinhos. Na letra A diz o seguinte: são importantes para a construção do sentido do texto e chamadas de linguagem não verbal nas HQs. O que é isso? São as imagens. Na letra B, as HQs têm como marca o humor, que a gente acabou de estudar, que elas trazem para a gente, o leitor, bastante humor nas suas histórias. Na letra C, os sons nas HQs são reproduzidos através de quê? Das onomatopeias. E na letra D, o lugar onde se passam as cenas nas narrativas também é conhecido como quê? Como espaço. Na letra E, seres atuantes nas narrativas são os personagens. Existe história sem personagens? Existe história em quadrinhos sem personagens? Não. Então, personagens são os seres atuantes nesse conto. Na letra F, as falas das personagens nas HQs vêm dentro de quê? Dos balões. Quando você vê uma história em quadrinho, você vai logo identificar que a fala dos personagens vem dentro dos balões. Então, nesse caça-palavras, você vai procurar as palavras imagens, humor, onomatopeias, espaço, personagens e balões. Se concentra aí, que eu tenho certeza que você vai achar todas elas. Olha elas aí, ó. Mas eu tenho certeza que você já achou bem antes da gente dar a resposta. Vamos adiante. Hora de produzir. A melhor hora da nossa aula, que é aquilo que vamos fazer juntos. Eu vou dar a ideia a vocês, eu vou dar toda a criação e vocês vão produzir aí da casa de vocês. Vamos lá. Que tal criar fala da HQ abaixo? Observe as cenas, os espaços, as expressões das personagens em cada quadrinho. Planeje seu texto e escreva nos balões as falas correspondentes. Caso o espaço não seja suficiente, escreva em seu caderno e você vai arrasar. Vocês estão vendo aí uma história, né? Uma HQ.
Hoje, a gente olhando assim, só vai ver a leitura de imagem. Você agora vai produzir a fala dos personagens, podendo botar onomatopeias, podendo usar a própria fala daquilo que você vai fazer primeiro a leitura da imagem. A história de dois amigos, no segundo quadrinho, a ideia de uma bola, você vê que no espaço, no cenário tem uma janela, você vai ver a expressão também, que já tem uma onomatopeia aí, que a gente trouxe para vocês. E o que foi que aconteceu? Que é o desfecho dessa história. Então eu quero bastante criatividade, bastante entusiasmo, fazer essa história em quadrinhos para que ela fique bem legal. E agora eu me despeço de vocês, deixando um grande abraço e fiquem com Deus.